Olá, meus irmãos, minhas irmãs, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você nesta manhã de sol. Hoje é dia 4 de agosto, terça-feira. Estamos aqui, né? Queremos continuar as nossas meditações diárias, pela graça de Deus, pela bondade de Deus, pela misericórdia do Senhor. Quero convidar você a fazer parte desse momento em que nós lemos a palavra de Deus, e quero cumprimentar cada um dos irmãos e irmãs com a graça e a paz do Senhor. Já tem bastante gente aqui: Ângela, Cláudia, do Daniel, muito bom dia. Bom dia para você, para o Daniel, a Estherzinha também, muito bom dia, viu? Deus abençoe. A Alzenira já está com a gente, a Marlene. Muito bom dia para cada um dos irmãos e irmãs. Bom dia. Obrigado, Cláudia. Que Deus continue abençoando e cuidando de cada um de nós, né? Muito bom dia. Andréia Hernandes está com a gente, Andréia, hoje. Muito bom dia, Andréia. Neinha, graça e paz. A Eliane está com a gente. Eliane, Deus te abençoe, Eliane. Muito bom dia, viu? Muito bom dia a cada um dos irmãos e irmãs. Nós vamos ler hoje o Salmo de número 10. Vamos falar de clamor por justiça. Daniela, muito bom dia, Daniela. Deus te abençoe. Então eu quero iniciar agradecendo os irmãos e irmãs que oraram por nós. Como todos sabem, nós tivemos uma semana passada bem atribulada e a minha mãe acabou falecendo. Minha mãe está com Jesus, está com o Senhor. Acreditamos que foi o melhor de Deus para ela. Ela viveu 85 anos. Tereza, muito bom dia, Tereza. E eu agradeço a Deus pela vida dela, pelo modo como ela criou a mim, minha irmã, cada um de nós, pelo como ela cuidou da família. E estamos aí. Peço oração pelo meu pai, tá? Que os irmãos estejam orando por ele. Ele está aqui com a gente. Já moravam os dois com a gente há algum tempinho aí. E agora meu pai está experimentando uma fase da vida diferente. Silvana, muito bom dia. Então orem por ele. Um momento emocionalmente difícil para ele. Mas ele está aqui com a gente, nós estamos tentando amparar. Ele está conformado, mas ao mesmo tempo saudoso, né? Tá cheio de saudade. Então eu quero pedir suas orações, né? Isso não tem muito o que fazer, ele precisa viver mesmo essa fase. Faz parte dessa realidade, né? Mas orem por ele, tá bom? Então, graça e paz do Senhor a cada um dos irmãos e irmãs. Quero ler com os irmãos hoje o Salmo de número 10, tá bom? Clamor por justiça. Vamos ler esse salmo. Quero convidar você a acompanhar ou na sua Bíblia de papel, como eu tenho aqui, né? Sua Bíblia impressa, ou no computador, ou no celular. Mas o Salmo de número 10 diz assim: Por que, Senhor, te conservas longe? Por que te escondes nas horas de angústia? Com arrogância, os ímpios perseguem os pobres. Que eles sejam apanhados nas ciladas que eles armam. Pois o perverso se gloria da sua própria cobiça, e o avarento maldiz o Senhor
e blasfema contra ele. Bom dia, Alex. Deus te abençoe. Muito bom dia. Versículo 4. Em sua soberba, o perverso não investiga. Tudo o que ele pensa é que Deus não existe. Lídia, muito bom dia, Lídia. Deus te abençoe, viu? Verso 5. São prósperos os caminhos dele em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos trata com desprezo. Pois lá no seu íntimo diz: jamais serei abalado. De geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. A sua boca está cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua ele tem insulto e maldade. Pois de tocaia nas aldeias, trucida os inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Ele se põe de emboscada como leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o e o arrasta com sua rede. Sofia, muito bom dia. Graça e paz do Senhor. Versículo 10. Abaixa-se, rasteja, nas suas garras caem os necessitados. Ele diz no seu íntimo: Deus se esqueceu. Virou o rosto e nunca verá isto. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a tua mão. Não te esqueças dos pobres, pois que o ímpio despreza a Deus, porque o ímpio despreza a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não lhe pedirá contas. Tu, porém, tens visto isso, porque atentas ao sofrimento e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado. Tu tens sido o defensor do órfão. Quebra o braço do perverso e do malvado. Pede contas da sua maldade, até que a descubras de todo. O Senhor é Rei eterno. Da sua terra somem as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes firmarás o coração e ouvirás o seu clamor, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o ser humano, que é da terra, não volte a espalhar o terror. Muito bom dia, Maria, Isaías. Graça e paz do Senhor a cada um dos irmãos. Esse salmo é um clamor à justiça e ele, na verdade, faz coro com várias passagens da Bíblia, né? Inclusive com vários salmos. Há vários salmos que abordam insistentemente esse tema do clamor por justiça diante de um mundo perverso, diante de um mundo injusto que está diante de nós, em todos os sentidos que você pode imaginar, né? Dulce, muito bom dia, graça e paz do Senhor. É importante ressaltar que, de pronto, no Salmo, ele começa perguntando, né, por que Deus se ausenta. Porque essa é a impressão que fica diante de nossos olhos, de nossa realidade, quando a gente olha para o mundo. A impressão que o salmista tem, na verdade, é muito perceptiva da realidade. A realidade que nós vemos toda hora diante de nós. E agora mais ainda, você tendo a possibilidade das redes de comunicação, e agora inclusive as redes de internet, embora exista muita coisa aí fantasiosa, né? Muita coisa
que a gente precisa filtrar, a gente percebe ao nosso redor essa realidade. Irmã Irma, muito bom dia, irmã Irma. Graça e paz. Daniel, Célia, Daniele, muito bom dia. Graça e paz do Senhor para vocês. Então essa realidade, ela fica mais clara para nós por causa dos meios de comunicação que estão ao nosso dispor. Porém, ao mesmo tempo, nós percebemos isso no nosso dia a dia, na nossa realidade, que na verdade nesse mundo prevalece muitas vezes a injustiça, a maldade, né? Vera Borges, tudo bem, Verinha? Cleusa, graça e paz, Cleusa. Deus te abençoe. A injustiça está o tempo todo diante dos nossos olhos. O que é injustiça? A injustiça tem várias vertentes, né? A injustiça tem a ver com o modo como nós tratamos uns aos outros, tem a ver com o fato de que há certas pessoas que prevalecem em vários sentidos, né? Nos sentidos de desfrutar das condições dessa vida e de reunir poder, reunir ostentação, bens, poder econômico, poder político, em vários sentidos, e a manutenção disso, né? A gente vê que as pessoas que fazem isso também lutam o tempo todo para manutenção, isso é, para manter essa situação e para fazer com que os seus descendentes, sua própria família, continuem, né, sempre desfrutando da mesma situação. Então, no primeiro momento, o salmista faz perguntas diante de Deus, para Deus, né? Ele fala: Deus, por que te conservas longe? Por que te escondes na hora da angústia? Essa é uma sensação muito real, né? Que cada um de nós experimentamos em determinados momentos da vida. Juraci, muito bom dia. Isso aparece toda hora. E às vezes nas horas mais difíceis. Eu estava vivendo esse momento triste com a minha mãe, no dia que ela havia falecido, no sábado. Nós estávamos correndo atrás de todas aquelas situações que quem já viveu por isso, né, pelo luto de um familiar próximo, sabe que no meio de toda tristeza, de todo momento difícil emocionalmente, você também tem que correr atrás da papelada, tem que correr atrás das coisas. E nós fizemos isso. E o meu pai e nós, né, nós temos aquele convênio com a Alcel, que vocês devem conhecer. E num primeiro momento, quando eu liguei para a Alcel, já me deram uma informação atravessada, né? Maria Neres, graça e paz, Maria, Deus te abençoe. Na verdade, meu pai já paga essa Alcel há mais de 10 anos, por aí, uns 10 anos por aí. E eles queriam nos convencer que nós tínhamos que pagar pagar R$2.000 para que a minha mãe pudesse ser sepultada aqui, no Curuçá. E tivemos que travar aí uma batalha de conversas para ficar clara a situação, até que nós percebemos que na verdade era uma jogada para conseguir tirar um pouco de dinheiro a mais, né, de nós que estávamos ali no momento de fragilidade, no momento de aflição. E às vezes nesse momento, o que você faz? Vai, né? Que faça o que tem que fazer e pronto, você não raciocina direito. E há pessoas que se aproveitam, têm planos para se aproveitar dessa situação, para de alguma forma tirar vantagem disso. Não só no meu caso, né, que aconteceu essa semana, mas como pastor eu tenho acompanhado vários casos ao longo do meu tempo de ministério, e como isso é verdade, gente. Nessa hora, as situações, a estrutura, né, do sistema
é montado para se valer da fragilidade das pessoas e acabar explorando as pessoas. Que coisa terrível isso. Então, esse é o tipo de coisa, eu estou citando um exemplo só que eu acabei de experimentar, mas há muitos outros, né, que mostram isso. Você percebe a perversidade dessa realidade que nós vivemos, a perversidade do mundo, né? E essa perversidade é de tal grau que nós fazemos como salmista. Deus, o Senhor está parado, né? Por que o Senhor tolera essas coisas? Porque quando essas coisas vêm na sua pele, por mais que a gente possa pensar assim, ó, Deus é justo e tal, a pergunta vem, né? Meu Deus, por que nesse momento, né? E a gente pede a intervenção de Deus. Há situações de fato em que há intervenção de Deus. Deus intervém e já interveio, né? Nós estávamos vendo semana passada a cartinha de Judas, lá no Novo Testamento, e o tema da cartinha de Judas é justamente este: os ímpios não ficarão impunes. E ele dá exemplo, vai dando exemplo, que Deus já havia punido a humanidade no dilúvio, né, nos tempos de Noé. Deus puniu os anjos que pecaram, ele também fala disso. Anjos que caíram, anjos que desobedeceram foram punidos. Então existem exemplos de intervenção de Deus imediata para correção, para manifestação da sua justiça. Existem manifestações pontuais de Deus. É aquela famosa expressão que nós usamos, né? Que Deus pesou a mão, Deus pesa a mão. Sim, há situações assim. Mas a verdade é que, embora por razões às vezes que nós não compreendemos exatamente, Deus age de maneira punitiva imediatamente, mas não age em outras circunstâncias, né? Na Bíblia a gente tem alguns momentos em que houve uma ação imediata, punitiva de Deus, como por exemplo, naqueles dois que colocaram a mão na arca, né? Naquele que colocou a mão na arca, né? Na hora indevida, nos sacerdotes que agiam com impiedade, que também foram mortos, Ananias e Safira, no Novo Testamento, que também morreram imediatamente, mas ao mesmo tempo a gente vê que isso não acontece toda hora. Então a sensação é de uma posição inerte de Deus. E às vezes a gente pensa isso, a gente olha para a realidade e vê isso. Aliás, o Salmo aqui vai dizer, num longo espaço aqui, ele fala da postura daquelas pessoas que não estão nem aí, né? Para essas pessoas não há limites. O Ilá, muito bom dia. O perverso diz aqui, se gloria da sua cobiça, né? E aqui fala da soberba do perverso, da prosperidade dos seus caminhos. Aqui fala no verso 5, são prósperos os caminhos dele em todo o tempo. Quer dizer, a impressão que você tem é que não há consequências, né, para esse tipo de coisa. Lá no íntimo ele fala, jamais serei abalado. Quer dizer, a pessoa age, ela não fala necessariamente abertamente, inclusive muitas vezes fala no nome de Deus, né? Mas lá no íntimo, no fundo, a pessoa não está nem aí. Está pouco preocupada com as questões, com que a sensação é aqui de plena impunidade, né? Como tem se falado tanto aqui no Brasil, no aspecto político, mas na verdade isso é da vida. O ser humano, a sensação de impunidade leva o ser humano à maldade. É isso que a gente vê aqui, né? Há uma sensação de impunidade, desprezo pela possibilidade de punição, e por essa razão, diz aqui no verso 7, sua boca está cheia de maldição, de enganos e opressão. E aí vai, né? Diz ele no seu íntimo, verso 11, Deus se esqueceu, virou o rosto e nunca verá isto, né? Que situação é essa, né? Que a gente vê muitas vezes na história, isso é a história da humanidade.
seres humanos que chegam a determinadas situações que se sentem seguros e impunes. Interessante como o pecado engana, né? Porque é contraditório. Nós sabemos que nós somos mortais. Nós sabemos que em algum momento a nossa vida vai se cessar, vai se encerrar aqui do ponto de vista humano, né? Quando analisamos a coisa meramente da perspectiva humana, todos nós sabemos que a vida vai acabar, né? Mas mesmo assim, o ser humano age como se ela não fosse acabar. Como se de alguma forma ele fosse prevalecer, ou imaginando que lá do outro lado as coisas vão se resolver e não vai ter problema nenhum, não haverá punição, não haverá nada disso. Então, as pessoas, a humanidade de modo geral é capaz, isso está demonstrado, né? É capaz de viver assim. Eu já falei para os irmãos algumas vezes, né? Especialmente em épocas aí, como aquele caso do político que foi pego no flagrante porque ele tinha malas de dinheiro enchendo um quarto num apartamento com milhões que não dá para gastar em uma vida, né? E a gente fica perguntando, né? Josefa, graça e paz, Paulinho, por que uma pessoa é capaz de roubar o dinheiro público e juntar um dinheiro que ele não vai gastar nessa vida, não vai conseguir gastar nessa vida? Para que isso, né? Então essa é a incoerência. Eu diria até que é isso que o pecado faz com o ser humano, né? Consegue enganar. O ser humano engana-se a si mesmo. O coração fica enganado. Mas aqui o salmista está clamando, ele vê a realidade e clama por justiça. Num primeiro momento, ele sente a falta da justiça. Ele pergunta para Deus, Senhor, por que o Senhor se ausenta? Mas ao mesmo tempo, o salmista afirma a sua confiança na justiça de Deus em todos os sentidos, né? Então aqui nós temos grandes lições para nós. Primeiro, o que temos que fazer na hora que você sente, né? Você sente angústia, você sente a tristeza, você sente na sua pele essa injustiça. É clamar a Deus mesmo. É buscar o Senhor. É dizer para Deus o que está lá no seu coração de verdade, né? Você está cansado de ouvir que Deus é justo, mas na hora da aflição vem aquela sensação esquisita e aí você fica, puxa, perdi a minha fé, né? Porque estou questionando a justiça de Deus. Não, fala para Deus que você está questionando a justiça dele, né? Confessa a Deus o que você realmente está sentindo, o que realmente vem no coração, porque por mais que a gente já tenha professado a fé, num determinado momento vem esse tipo de coisa, né? E essa não é a dúvida que Deus despreza, tá? Essa não é a dúvida que Deus despreza. Nós já vimos, né? Temos estudado isso, que Deus não despreza a dúvida verdadeira, né? O problema não é a dúvida verdadeira, o problema é a perversidade daqueles que não querem ouvir. Nós estamos estudando aí a escatologia, vamos hoje e também quinta-feira encerrar esse 4º módulo, mas nós estamos vendo isso. Quem são as pessoas que serão enganadas no final das contas? São aquelas pessoas que agem maldosamente. São as pessoas que não querem acompanhar, que não, na verdade não estão interessadas na verdade. São pessoas que estão interessadas em tirar vantagem das várias situações da vida. Isso você vai encontrar nas várias passagens que nós já lemos sobre esse assunto. Quem é que vai ser enganado pelo homem do pecado, pelo anticristo? São aqueles que querem viver em perversidade, né? São aquelas pessoas que gostam dessa vida, na verdade, incoerente, desta vida de interesses voltados para vantagens nesse mundo. São essas pessoas que serão enganadas. Ao passo que a dúvida verdadeira,
a dúvida sincera, ela não é desprezada por Deus, como aconteceu com Tomé, né? A dúvida, quando é verdadeira, o questionamento, quando ele é sincero do coração, nós somos ignorantes sobre muita coisa, né? E a fé convive com a dúvida, quando ela é verdadeira. Aliás, a fé, ela é um reconhecimento de que a dúvida existe. Não haveria fé, não seria necessário fé se não houvesse dúvida. Não é verdade? Você não precisa da fé quando as coisas já estão diante de você, né? Como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, né? Quem vê, como que espera? Se você já vê, você não espera mais, né? A esperança, ela está firmada naquilo que a gente não vê, aquilo que a gente não experimenta. Esperança é isso. Ao mesmo tempo que esperança na Bíblia, a esperança cristã é uma convicção, a esperança está muito próxima da fé, né? O apóstolo Paulo disse isso em 1 Coríntios 13, que as 3 grandes virtudes são a fé, o amor e a esperança. O amor é o maior, mas a fé e a esperança e o amor caminham juntos. Esperança e fé são paralelas, uma caminha com a outra, porque a esperança, ela é necessária, né? Justamente porque a gente não vê. É aquilo que a gente não vê. Então, a fé e a esperança convivem com a dúvida, porque você não viu ainda. A fé é uma postura que nós temos de afirmação, ao mesmo tempo que reconhecemos que a dúvida passa por nós, né? O questionamento passa por nós. Então o salmista aqui está questionando: Deus, cadê o Senhor? Por que o Senhor se conserva longe, né? Por que tu te escondes na hora da angústia? Aqui tem um tom aqui interessante, né? Parece que é justamente na hora da angústia que Deus não está, né? Porque é na hora da angústia que você sente. Tia Margarida, muito bom dia, tia. Muito bom dia. Que alegria ter você com a gente, viu? É na hora da angústia que você mais sente a necessidade do toque do Senhor, do toque de Deus na nossa vida. E às vezes é na hora da angústia que, justamente por sentir mais, você também sente mais, tem mais sensação de distância de Deus. A sensação é nossa, né? O fato de que temos a sensação de que Deus está longe não quer dizer que Ele está longe. Mas a sensação é verdadeira, né? Por um lado, nós podemos afirmar, não é porque eu estou sentindo que Deus está longe, que Deus está longe. Tá, mas eu estou sentindo que Ele está longe. Eu não posso negar o meu sentimento. E é isso que nós temos no Salmo. E eu penso que é isso que encanta as pessoas, né? Porque a gente se identifica com o salmista. Ele fala: Deus, por que o Senhor está longe? Mas ao mesmo tempo você tem aqui: levanta-te, Senhor. Deus, ergue a tua mão. Não te esqueça dos pobres, né? No versículo 12. E aqui, no versículo 14. Tu, porém, tens visto isso, porque atentas ao sofrimento e à dor. O ímpio lá no versículo 11 diz: Deus se esqueceu, virou o rosto, nunca verá isto. Mas aqui o salmista diz: tu tens visto isso. Porque o Senhor é o Deus que atenta para a dor. Ele afirma a sua fé. Lá em cima ele questionou, né? Por que o Senhor te mantém longe? Então veja aqui como essas duas coisas caminham, né, juntas. Ele tem aquela sensação de que Deus está longe e ele fala isso. Ele reclama disso. Então eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, se a sua sensação no momento da angústia é de que Deus está longe, então reclama isso com Ele. Não é pecado, não. Não é pecado você questionar Deus, né? Você perguntar. Aqui ele está questionando Deus, né? Ele está questionando Deus. Senhor, por que o Senhor está longe? Cadê o Senhor nessa hora? Isso não é pecado. Ao mesmo tempo que ele faz isso, ele renova a sua afirmação de fé. Então veja como aqui nós temos uma lição tremenda, né? Você tem alguém que clama a Deus, mas que está com os pés firmados na realidade. Essa pessoa aqui, esse salmista, ele está vendo a realidade. Qual é a realidade do mundo? A realidade do mundo é cruel.
né? Como diz a Bíblia, o mundo jaz no maligno. Então ele está vendo essa realidade. Ele está vendo esse fato de que o mundo é perverso. E essa perversidade do mundo está no coração da humanidade, está no coração dos seres humanos. Essa perversidade, inclusive, de se projetar a ponto de desprezar a sua própria finitude e achar iludidamente que de fato vai conseguir tirar vantagem e vai sair vitorioso e vai sair prevalecendo nessa situação. A impressão que dá no primeiro momento é esta, porque quando você olha para a humanidade, o mundo é dos espertos de fato, né? O mundo é daqueles que conhecem os caminhos ali para poder garantir a sua posição, garantir a sua vantagem, garantir o seu interesse. Esse é o mundo que nós vivemos. Ele acontece em âmbito amplo, mas também acontece nos lugares, né? Nas pequenas salas, nas mais micro relações humanas. Isso acontece dentro de casa. Isso acontece numa sala de trabalho, num departamento de trabalho, entre as pessoas que ali estão. Essa perversidade humana se manifesta em todos os lugares. A Bíblia, em vários momentos, ela nos fala disso, de uma perversidade que está presente, faz parte da humanidade. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isso a Bíblia fala em todos os lugares de várias maneiras, né? De vários modos. Aqui, talvez um dos modos mais agudos, né? Mais assim, contundentes, mais radicais, é dessa pessoa ímpia que zomba até de Deus. Aqui você perceba aí no versículo 3 até o versículo 11, a ênfase na soberba, né? A ênfase está na glória, na soberba, na indiferença, né? Na zombaria. Pessoas que zombam, pessoas que são indiferentes, zombam até de Deus. Deus não vai ver nada disso, Deus não está nem aí com isso, né? Ou às vezes, de maneira, com essa zombaria, né? E de maneira muito sórdida, né? De maneira assim muito descarada, falam da misericórdia de Deus. No final Deus vai perdoar tudo, né? No final Deus perdoa. Essa é a versão chamada de que é um pastor, um alemão pastor, né? Chamado Dietrich Bonhoeffer, que foi executado, morreu executado pelo nazismo. Tem alguns livros dele em português, ele chamava de graça barata, né? Helena, muito bom dia, Helena. O que é graça barata? É aquela ideia de que Deus é gracioso, Deus é bondoso, Ele vai perdoar. Então Deus vai perdoar tudo. Ora, se Deus vai perdoar tudo, então não existe justiça, né? Não existe justiça. Essa é, na verdade, a conclusão. Não é bem assim que vai acontecer, não, né? O Evangelho nos fala da misericórdia de Deus que está aberta para todo aquele que se arrepende e crê, para qualquer dos pecadores que se arrepende e crê, para qualquer pessoa que o busca de coração aberto. Mas a Bíblia também nos fala de um momento do acerto de contas com Deus que vai acontecer. Então não é assim. A própria Bíblia diz: o ímpio não vai prevalecer na congregação dos justos, como nós vimos no Salmo 1, né? O Malaquias fala: Deus vai mostrar a diferença entre o ímpio e o justo. Isso vai aparecer, né? Efânia, muito bom dia. Deus te abençoe. Então, essa aqui é a ilusão, né? Que muitos caem nela. Inclusive esta. Não, Deus é misericordioso, Ele vai perdoar no final. No final Deus perdoa, dá tudo certo, né? Não é bem assim não, né? Não é dessa forma não. A Bíblia diz que a diferença entre a justiça e a injustiça ficará clara, né? Então aquelas pessoas que zombaram terão a sua resposta na medida certa. Então essa é a afirmação do salmista. Mas é também, como eu disse, aquela pessoa que fala
expressa a sua dúvida, o seu questionamento, mas ao mesmo tempo afirma a sua fé, né? Ele diz aqui, não, Deus está vendo isso. Deus sabe o que está acontecendo. Deus está vendo, né? Que fala que Deus quebra o braço do malvado, do perverso, pede contas da sua maldade, até que a descubras de todo. Versículo 15. Observe também que o salmista está muito firmado na lei de Moisés. Por que ele fala aqui de oprimido? Por que ele fala aqui de pobre? Por causa da lei de Moisés, né? A lei de Moisés, na lei de Moisés havia, eu esqueci de colocar o silencioso aqui, na lei de Moisés há várias prescrições sobre a justiça, né? Sobre o plano de Deus para que Israel fosse uma nação justa. E ele está refletindo aqui, ele está, na verdade, espelhando a lei de Moisés. É por isso que ele fala de oprimido, de pobre, várias vezes aqui. Está lembrando uma realidade. O plano de Deus para a nação de Israel era um modelo para o mundo, né? Que é uma vida justa, coerente, em todos os sentidos, que Israel não viveu. A gente vê no próprio testemunho bíblico que Israel não viveu de acordo com a lei de Moisés. Aliás, é por causa disso que foi para o cativeiro. Por causa disso que aconteceu tudo que aconteceu, né? Então esta é o ambiente do Salmo. E ele diz aqui nos últimos 2 versículos, né, 17 e 18, tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, tu lhes firmarás o coração e ouvirás o seu clamor, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o ser humano, que é da terra, não volte a espalhar o terror. Ele reafirma a sua confiança na justiça de Deus, né? Então ele é verdadeiro no sentido de que ele expressa a sua dúvida, o seu questionamento, mas sem perder a fé, né? A dúvida aqui é uma dúvida verdadeira, ela convive com a fé. Deus, eu creio na tua justiça, mas cadê a tua justiça? Parece contraditório, né? Mas é isso que nós aprendemos aqui com o salmista. Quem sabe você que está nos acompanhando tem essa sensação, né, da ausência de Deus. O que eu faço quando eu tenho essa sensação de que Deus não está presente? Eu estou vivendo uma angústia, quem sabe você está vivendo uma angústia, uma necessidade, está vivendo aí uma crise pessoal, emocional, até uma crise de fé, né, de frieza na sua fé. E às vezes você se culpa por isso. Não, fala para Deus, Deus, por que o Senhor está ausente? Por que o Senhor está longe? Por que eu estou sentindo que o Senhor está longe? Por que a minha percepção é que o Senhor está distante de mim? Por que o Senhor não está ouvindo a minha oração? Fala com Deus, expressa a Deus, né? Então essa luta com Deus é permitida. Vários homens e mulheres lutaram com Deus, né? O mais famoso deles talvez seja o Jacó, que por causa dessa luta teve, na verdade, o seu nome mudado. E foi numa hora de angústia. Quando Jacó ia se encontrar com seu irmão, e lhe tinha jurado de morte, né, por causa do ódio, porque ele tinha enganado o irmão, e o irmão vinha com um exército, e ele estava ali com a mulher, com os filhos, com um monte de pessoas desarmadas, e o seu irmão Esaú chegava com um exército de 400 homens armados. Ele falou, ele vai me arrasar, né? Ele vem com toda a fúria. E foi com essa sensação de que ele iria ali pagar pelo mal que fez, de uma forma cruel, né? E de uma forma violenta, ele tem uma luta com Deus no Val de Jaboque. E o seu nome é mudado de Jacó, o enganador, né, o suplantador, para Israel, aquele que luta com Deus e sai vitorioso. Então, essa luta com Deus é experiência de vários momentos da história de várias pessoas que lutaram com Deus em oração, né? Lutar com Deus na sua devoção. Lutar com Deus é isso, é você dizer, Deus, por quê? Por que assim? Por que eu tenho que passar por essa situação?
Onde é que o senhor está? Não estou percebendo a tua presença. Então reclama com Deus, fala com Deus, né? Tem essa boa briga com Deus, porque a gente percebe pelos salmos que essa boa briga é saudável, né? Parece até que Deus gosta disso, né? Parece não, o texto mostra isso. Deus parece que quer isso mesmo, que a gente faça essa relação de confronto para que Ele possa abençoar a nossa vida. Mas essa manifestação da dúvida não é a manifestação daquele que duvida da justiça de Deus e por isso despreza a justiça, como é o caso do ímpio. Ele duvida que Deus vai fazer alguma coisa. Deus não viu nada, então ele vive na maldade, na injustiça, nos interesses desta vida, porque ele duvida que Deus vai fazer alguma coisa. Não, aqui a dúvida daquele que crê é diferente, né? É uma dúvida da presença de Deus, mas ao mesmo tempo afirma a justiça de Deus. Eu sei que Deus está vendo. Eu sei que está tudo aqui, está tudo no seu lugar, no seu devido lugar, e que Deus vai colocar tudo no seu devido lugar. Eu sei que Deus é o Deus de amor, de misericórdia, mas é o Deus justo também. Eu sei quem é o Deus que eu estou servindo. De uma certa forma é isso que o salmista está dizendo, né? Eu sei quem é o meu Deus. Eu sei quem Ele é. Eu sei como as coisas são. O Senhor é o Rei eterno, verso 16. Da sua terra somem as nações. Deus é o Rei eterno, só Ele tem eternidade, né? Só Ele, de fato, é eterno. É eterno. Então, a gente vê aqui, neste salmo, esta luta com Deus, este clamor por justiça, que por um lado reclama com Deus, questiona Deus, mas por outro lado afirma a sua confiança em Deus. Essa dúvida é diferente daquela que, por duvidar, zomba. Por duvidar, age com perversidade. Por duvidar, quer, na verdade, desfrutar dos interesses dessa vida, com aquela sensação de impunidade, né? Lá do outro lado da vida, Deus vai resolver, vai perdoar. Do outro lado a gente resolve. A gente age agora, né? Procurando vantagem nas coisas. Do outro lado a gente vê como as coisas ficam. Pois é, aqueles que pensam assim, na verdade, vão se dar muito mal. Porque lá do outro lado, o que vai restar é o juízo de Deus, é o acerto de contas para com aqueles que não atentaram para quem é Deus, né? E zombaram da justiça e da misericórdia de Deus. Que Deus abençoe o seu dia. Essa terça-feira, quero orar com você. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, neste dia. E eu quero orar com você agora, pedindo a direção de Deus para este dia, que você possa aí na sua luta com Deus, afirmar sua fé, apresentar seus questionamentos, mas ao mesmo tempo afirmar a sua fé, de que o nosso Deus é justo, nosso Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, né? Vamos afirmar isso sempre. Vamos orar? Senhor, queremos, ó Deus, nesta hora agradecer pela Tua palavra que fala ao nosso coração e queremos viver aquilo que ela propõe para nós. Quem sabe alguém entre nós está se sentindo realmente angustiado, angustiada, aquela sensação de que Deus está longe, de que Deus não ouve a oração, de que Deus não se manifesta. Aqueles que são injustiçados, aqueles, ó Deus, que têm passado por situações de aperto na sua vida, eu quero pedir em nome de Jesus que este questionamento, esta dúvida, ela possa, ó Deus, também ser contrabalançada com as afirmações de fé. Permita que nós possamos renovar nossa confiança no Senhor, na Tua justiça, na Tua bondade, sabendo que Tu és o Deus soberano sobre todas as coisas. Possamos nós, ó Deus, sermos pessoas do temor do Senhor. Possamos nós ser aquelas pessoas devotas que sabem que o Senhor vê todas as coisas. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, abençoe cada um dos irmãos e irmãs, para a Tua glória. Amém e amém. Amém. Deus te abençoe neste dia, nesta terça-feira. Hoje à noite nós temos o nosso curso de teologia.
Estamos encerrando, estamos na lição número 8 desse módulo já. Já adentramos o mês de agosto, tá? Mas será hoje e quinta-feira apenas. Estamos encerrando o módulo 4, mas aí para frente vamos ter o módulo 5, tá bom? Mas o nosso módulo 4 de teologia, vivendo hoje a esperança do fim, é o nosso estudo de escatologia. Hoje nós vamos falar sobre as escolas, né, de interpretação, as 3 principais escolas de interpretação, o amilenismo, o pós-milenismo, o pré-milenismo. Vou explicar cada uma delas, por que elas são assim hoje e o encerramento na quinta-feira. Vamos fazer um balanço, tá? E o texto já está publicado, já está aí com o Neto, já deve ter, eu vi que parece que ele já publicou para vocês aí, tá bom? Você pode ler um pouquinho antes, levantar seus questionamentos, vamos juntos aí caminhar para compreender melhor o que a Bíblia nos fala. Como eu tenho dito, nós estamos estudando esse assunto para que a nossa vida possa ser melhor. Não faz sentido estudar esse assunto se não for para buscar uma vida melhor, né? Buscar sermos pessoas melhores, crentes melhores. Esse é o objetivo de nós estudarmos sobre isso. Também o objetivo de nos prevenir. A Bíblia nos fala daqueles que se aproveitam desse momento para enganar as pessoas. Então, há muita coisa rolando por aí, há muitas ideias rolando por aí, usando a Bíblia, inclusive. Então, nós desejamos aí juntos caminharmos na direção da orientação da palavra do Senhor para a nossa vida, tá bom? Então, hoje, às 20 horas, nós temos a penúltima aula desse módulo, ok? As escolas escatológicas, né? Escolas da interpretação da escatologia. São 3 que eu já mencionei, tá bom? O amilenismo, pós-milenismo e o pré-milenismo. Vou explicar cada uma delas. O pré-milenismo, que é a mais popular entre nós, se divide em 3 também. Então a gente vai falar disso, já está no texto aí. Você pode ler, tá legal? Nós vamos falar hoje, por exemplo, vou mostrar as escolas, né? E vou dizer, naturalmente, dessas escolas aí, de qual eu me aproximo mais, né? E alguns se assustaram aí na última aula, mas eu falei, esse negócio de que vai ter uma vinda de Jesus em 2 etapas. Numa primeira etapa é o momento VIP, né? Que só vai os crentes consagrados e mais ninguém para viver com Jesus a bodas do Cordeiro. Isso é, na verdade, uma invenção do século XIX, tá? Isso não é, a meu ver, algo que tem boa base bíblica, não. Mas eu vou falar sobre isso. Especialmente, nossa ênfase está sendo nas coisas principais, né? A nossa confiança de que Deus é por nós. E assim nós vivemos, nessa fé nós vivemos. Que Deus te abençoe. Okay? Amanhã vamos ter o culto, também vamos ter a devocional, todos os dias, você já sabe, de segunda a sábado, ok? Teremos a devocional. No domingo não aconteceu a escola bíblica dominical, porque foi um dia de luto para minha família. Então nós não tivemos a escola bíblica dominical. Quero agradecer imensamente aí o pastor Claudinei. O pastor Claudinei fez a live no sábado e também fez a pregação no domingo, né? Agradeço imensamente, viu, pastor Claudinei? Muito obrigado pelo seu apoio, pela sua ajuda, sei que foi bênção. Agradeço muito os que entenderam esse momento, as manifestações de carinho, de apoio, o pessoal da igreja, da liderança, do louvor, que assumiram tudo aí nesses dias que nós ficamos meio de luto na nossa família aqui. Quero agradecer muito, mas continuamos aí, em nome de Jesus, hoje à noite com o nosso curso de teologia. Amanhã voltamos com a devocional, Salmos da Esperança, 8h30 da manhã, e à noite, às 20 horas, nós temos o nosso culto de louvor e adoração, com pregação da palavra. Amanhã é dia de oração, dia de jejum, então nós estamos juntos nessa aí, tá bom? Então, Deus te abençoe, fique na paz, tenha uma boa terça-feira, em nome de Jesus. Fala galera, você tem gostado do conteúdo do nosso canal, das lives de culto, das pregações? Então se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, aqui no canal da Igreja Batista em Jardim Utinga. Não esqueça de colocar o sininho lá para você receber todas as notificações. E todo vídeo que você vê, não esquece de dar um like lá pra gente, é muito importante. Além disso, compartilhe nas suas redes sociais, no seu Facebook, nos seus grupos de WhatsApp. Compartilhe as pregações, nos ajude a propagar mais ainda o Evangelho de Cristo na Terra. Eu conto com você, tá bom? Obrigado, valeu!